Olá pessoal, Leandro Costa aqui do canal Conservador RJ e agora vou falar sobre a questão dos antifa, né? O antifascista que age como fascista, que ele não sabe o que é fascista. Mas a questão fala da questão do comportamento deles e da criminalização, né? Que na verdade não é criminalização, é do tratamento do antifa como grupo terrorista. Porque há um projeto de um deputado, entendeu, que eu até já tenho uma entrevista com ele aqui no canal, mas ele propôs uma lei, o deputado Daniel Silveira, aqui do Rio de Janeiro, onde ele propõe o seguinte: colocar o grupo Antifa no rol de grupos terroristas. Ou seja, ele quer incluir e dar tratamento a esse grupo como terrorista. Isso faz diferença? Faz. Né? Mas criminosos eles já são. A primeira coisa que tem que ser dito é: criminoso já é. Por quê? Porque o artigo 16 da Constituição é um direito fundamental de manifestação, reunião pacífica. Todo mundo pode fazer uma reunião pacífica. Quando a pessoa fala assim, marcha da maconha, eu não concordo com a legalização de droga, não concordo, ou marcha pelo aborto, eu também acho algo absurdo, mas a questão ali é o seguinte: você não vai fazer o aborto na rua, porque isso é crime e a polícia tem que prender. Mas o que a pessoa está defendendo ali é que se legalize isso, ou seja, que seja descriminalizada a maconha, o aborto, qualquer porcaria que eles pensam. Enfim, a questão é, o direito de se manifestar você tem, o que não quer dizer que você vai praticar o crime, ou seja, na marcha da maconha, acender um baseado é para ser preso. Mas se manifestar pela legalização da maconha é ideias, e nós não podemos criminalizar ideias. É uma questão de ideia. Se você está ali se manifestando, né? Que eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas assim, a pessoa está se manifestando pelo pró-aborto. Ela não pode fazer um aborto ali, porque é crime e tem que ser preso. Mas a ideia de legalizar ou não é um direito da pessoa defender. Ideia. É a livre manifestação do pensamento. Então o que acontece? Em todas as manifestações pró-Bolsonaro, que na verdade é o movimento conservador que tem no Bolsonaro, né, o seu líder político, mas as pessoas insistem em dizer que os conservadores eles chamam de bolsonaristas. Isso é na verdade ignorância, né? É você confundir o cavalo de César quando ele cruza lá o Rubicão com os soldados de César. Os soldados acompanhavam César para que alguma coisa fosse feita contra aquele senado corrupto, e os cavalos não, os cavalos só estavam ali na rédea. Né? Mas, se for para falar em gado, eu acho que gado é quem fica dentro do seu, né, vamos dizer assim, no curral, com medo de tudo, aceitando todos os desmandes, e agora ainda aceita que bloqueia a internet. Ou seja, você está preso em casa e agora até a tua internet vai ser controlada. E o Supremo vem na sua casa se você reclamar. Eu acho que não existe coisa mais gada do que isso daí, né? Mas tudo bem, vou continuar por aí. A questão é, o grupo Antifa, que já é uma internalização de algo lá fora, o que é mais perigoso ainda, porque ele sofre a influência de vontades externas ao país. Eles falam muito de imperialismo americano, né? Mas esse tipo de globalismo que faz uma influência direta em grupos aqui dentro, eles batem palma. Mas esse grupo, ele age criminosamente. Por quê? O artigo 16 da Constituição te garante a livre manifestação. Você pode se reunir, você tem o direito de se reunir. Você se reúne para fazer uma manifestação, não importa o tema, é um direito seu. Se eu não concordo, eu faço uma manifestação no dia seguinte. Agora, o que eu não posso é tentar frustrar a sua manifestação, a sua reunião. Isso eu não posso. Só quem pode dissolver uma manifestação é as forças policiais, as forças de segurança. Mas, resumidamente, é a polícia. Mesmo assim, se ela começar ali a praticar algum crime. Por quê? A Constituição fala em comunicação, não fala em autorização. Você não depende da polícia para fazer a sua manifestação. Basta você comunicar e que você está exercendo o teu direito. Você tem o direito. Você vai falar assim: eu tenho o direito de manifestar e vou me manifestar no dia tal. Ponto. O que a polícia pode fazer é o seguinte: se você começar a quebrar as coisas, se tiver violência, aí ela vai dissolver a manifestação. Ela vai fazer isso. Outra possibilidade
é ela indicar que naquela determinada rua ali não há meios para fazer. Por exemplo, um acesso a um hospital, a um quartel do bombeiro. Se tiver uma emergência, a manifestação vai bloquear a entrada de uma ambulância, de uma viatura do bombeiro, da própria polícia, coisas desse tipo. Então, nesse caso aí sim, a polícia pode, não é nem vetar, mas é indicar, ó, nessa rua não dá. Nessa rua é impossível. Você vai estar inviabilizando socorro às pessoas, enfim, né, os serviços de emergência. Mas ela não impede. Qualquer um pode ver que a Constituição não permite que seja impedido. E essa tentativa de frustrar, marcando uma reunião para o mesmo horário, já por si só viola um direito fundamental. Porém, o que o Antifa faz na prática? Ele ameaça as pessoas que pensam diferente, ou ele agride as pessoas que pensam diferente. Ou seja, ele, mediante o constrangimento e a grave ameaça, ele tenta impedir a livre manifestação do pensamento. Você já tem aí a configuração do crime de constrangimento ilegal. Ou seja, o uso da violência ou grave ameaça para te obrigar a fazer ou a deixar de fazer algo que a lei lhe permite. Né? No caso aí é a segunda parte. É algo que a lei lhe permite. A lei permite que você se manifeste e eu estou proibindo você de fazer. Eu não tenho esse direito, ninguém tem esse direito e os Antifa fazem isso. Nesse caso, você já tem que acumular aí, no caso de dano ou violência, supondo aqui, já há o constrangimento ilegal. Se eles ali quebram o carro de alguém, há o dano. Se eles ali chutam alguém, há a lesão corporal. Se vier a matar, há homicídio. E como eles são organizados, estruturados, inclusive com influência externa, já tem como colocar, inclusive, na organização criminosa. Somando-se esses crimes já seria o suficiente. Porém, o que acontece? Há uma influência externa, com o único objetivo de desestabilizar o governo e a democracia. Quando eles falam em ato pró-democracia, se o ato é pró-democracia, por que você não deixa o outro lado se manifestar? Então vamos fazer um debate democrático onde eu te dou porrada, onde eu te amordaço e falo que isso é um debate democrático? Tá de brincadeira. Não tem nada de democrático nesse movimento. Muito pelo contrário, ele é uma passeata antidemocrático. E aí, as redes aí de imprensa que falam ato pró-democracia, vocês estão espalhando fake news, hein? Vocês que são tão contra, vocês estão espalhando fake news. Porque o ato pró-democracia não pode, e qualquer retardado consegue perceber isso, ele não pode ser um ato que agride quem pensa diferente. A democracia não é o povo, não é o exercício do poder pelo povo. Como é que parte do povo é obrigado a se calar por força de marginais, que na verdade são a minoria, mas por força de marginais que partem para agressão, inclusive contra senhoras? Isso não pode ser chamado de ato pró-democracia. Chamar isso de ato pró-democracia é fake news. Me desculpa, mas é fake news. Embora eu não defenda a criminalização de fake news, mas eu defendo a ridicularização do meio de comunicação como esse. Então, quem botou aí ato pró-democracia, entenda, você está espalhando fake news. Ou você é muito burro e não consegue diferenciar democracia de ditadura. Eles estão fazendo um ato pró-ditadura, uma minoria que tem a disposição para agredir uma maioria pacífica e impor sua ditadura. Né? É a regra. A regra da ditadura é essa, é uma minoria que agride a maioria para impor sua ditadura. Nem todos os chineses, aquele 1 bilhão e pouco, né? Quase 2 bilhões, nem todos os chineses são do Partido Comunista Chinês. No entanto, ele faz o que quer com as pessoas e não dá o direito das pessoas se manifestarem contra. Isso é a cara da ditadura. Isso é ditadura. Não é o nosso presidente, não. É a China. Sei que vocês ficam magoados, mas a China é uma ditadura. Qualquer país de um partido só é uma ditadura. Então, vamos resumidamente falando, né? O transformar em terrorismo implica, sim, numa pena maior e implica na possibilidade de você punir as pessoas que estão incentivando esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara que tá ali, vai pra lá, antifascista, vai não sei o quê, bota aquele símbolozinho idiota mesmo, o termo é esse, e porque não sabe o que é fascismo. E vai lá, não deixa, contra o fascista vale qualquer coisa, não se conversa com o fascista. O que você está fazendo? Você está incentivando que o cara pratique um crime. Porém, é muito mais difícil dizer que você está incentivando o constrangimento ilegal, porque você vai dizer o seguinte, não, só falei que ele tinha que ir lá se revoltar contra a passeata, não disse que ele tinha que impedir, porque esses covardes vão fazer isso. Né? É esse o argumento que eles vão falar. Não disse que era para agredir, não disse que era para causar dano. Mentiroso, hipócrita, mas é o que ele vai falar em sua defesa. E eu não faço parte de organização nenhuma, né?
Mas, enfim, a questão é, uma vez que for terrorismo, quem ali defender abertamente isso também poderá ser criminalizado. E sejamos honestos, aquele idiota que sai de casa, pega um porrete disposto a agredir velhinhas, né? Fala que está lutando por direitos humanos. Vou trazer uma novidade para você, tá? Dentro de uma comunidade, o traficante, o miliciano, quem quer que seja, ele julga, aplica a lei que ele quer, ou seja, ele aplica uma lei dele, ele julga sem devido processo legal e ele executa, inclusive com pena de morte e tortura. Isso é uma das maiores violações, para não dizer a maior violação de direitos humanos, que eu acho que tirar o direito de liberdade de expressão é uma violação ainda maior, porque a gente não pode nem falar isso. Mas eles lá na comunidade, eles violam direitos humanos o tempo inteiro. Então eu sugiro para vocês, pega um porrete e vai lá acabar com essa violação de direitos humanos. Mas não fala que é para defender a polícia, não. Não é para defender a polícia, não. É para defender o cidadão da comunidade que não tem seus direitos humanos respeitados pelo criminoso. É isso. É isso que eu estou defendendo. Vai lá, pega esse porrete e quebra a cabeça do traficante, do miliciano. Vai lá, faz isso. Porque eles violam direitos humanos. Lá não tem devido processo legal. Isso é exigência. Tá? Lá não tem pena prevista em lei. Lá qualquer um é julgado de qualquer maneira. Então faz o seguinte, vai ser antifascista, vai defender direitos humanos, lá. Pega eles de porrada, que é isso que você tem que fazer. Se você não se conforma com a tirania, com a imposição, né, do medo, disso, daquilo outro, é esse cara que você tem que agredir. Agora, voltando ao influenciador, alguns políticos, outros não. Você é o pior traste que tem. Porque você, quando influencia que o antifaz vá pra rua, você está usando as pessoas, teus seguidores, coisas desse tipo, para que eles se envolvam numa briga sua, onde você se beneficiará na tua cabeça de merda. Você vai se beneficiar. Meus vídeos não são monetizados, eu não me preocupo com isso. Você vai se beneficiar e você está mandando as pessoas ali agredirem outras. Aí o cara vai para lá, discorda da ideia que uma senhora, que uma família ali está defendendo e vai agredir essa família. Esse cara tem que ser punido. Mas esse influenciador também. Até porque amanhã ele manda outro zumbi idiota. Ele manda outro acéfalo pro local daquele ali. Que aquele ali, se ele entrar na porrada, se ele for preso, o imbecil ele tem vários seguidores. Até porque parece que os canais deles têm um imã de atração, né? Não tô reclamando do meu, não. Tô reclamando que eu vejo que uns aí param de crescer, mas tem os outros que parece que tem um imã de atração, né? Mas aí o influenciador vai até no Roda Viva pra falar besteira. Então, assim, o que acontece, né? Se bem que o Roda Viva já não tem mais crédito desde que botaram determinadas pessoas para apresentar. Só que, voltando, né, ao tema, esse cara está influenciando os zumbis idiotas dele para praticar crime. Então, o ideal seria que fosse terrorismo mesmo, para que ele respondesse também. Ele está defendendo que as pessoas sejam agredidas pelo que pensa. Esse cara é tão canalha que ele tem coragem de falar em democracia, que ele é contra a ditadura e está defendendo. Quem pensa diferente de você vai lá e agride, desce a porrada. Eu jamais ia falar isso para alguém para qualquer um. Quem pensa diferente de você, você tem que ganhar no plano dos argumentos. Senão a gente não está na democracia, a gente está na ditadura. É basicamente isso. Porrada, tiro, a gente usa no criminoso. Que quando você parte para agressão contra quem pensa diferente, é você. Valeu, pessoal. Ajuda aí, curte, compartilha e se inscreve no canal.